queria pedir para você falar do seu perfil, falar da cidade que você está falando conosco essa noite e iniciar com a sua prece. Eu estou em Cajazeiras, na Paraíba, bem distante, né, de você. E eu tenho esse perfil que inicialmente eu pensei em criar só para postagem. Depois foram surgindo algumas lives. Hoje eu tenho 2 estudos semanais. Tenho um no sábado à tarde, às 17 horas, com minha amiga Carla Machado. E a gente alterna os perfis. No sábado a gente faz pelo perfil dela, que é o Machado _ Carlinha. E no outro sábado faz pelo meu. A gente, no momento, está estudando o livro Estude Viva, de André Luiz Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E comecei há 2 semanas um estudo também do Boa Nova, pelo Palestra Javi. Já fizemos o primeiro capítulo ontem. E é isso. Começar com oração, né? Muito bem. Por favor. Agradecer a Jesus esse momento que não é para a nossa glória, nem para o nosso envaidecimento, mas um momento que nos reunimos pela possibilidade que temos de, mesmo nesse momento de distanciamento, podermos nos reunir através da internet. Esse momento que, na verdade, é de estudo, é de aprendizado, é de crescimento espiritual. A espiritualidade possa nos assistir, para que possamos ser veículo de coisas boas e, ao mesmo tempo, estar receptivos, tanto para receber as mensagens que a espiritualidade sempre nos traz, como também o conhecimento que quem está aqui conosco nos passa através dos comentários. E assim, Jesus nos possibilita estar aprendendo juntos e colocar em prática todo esse conhecimento que nos é permitido. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a live de hoje é uma live de estudo, é de um assunto muito fascinante no meio espírita, que é a mediunidade. Sempre dá muito o que falar, muito o que estudar, muito o que pensar. E tanto eu como a Betânia, nós não somos professores de espiritismo, nós não somos professores de mediunidade, nós estamos aqui para estudar junto com vocês. Aproveitando essa plataforma do Instagram, né, que une essas distâncias, vamos aqui, né, expor aqui alguns ensinamentos e vamos refletir. O pessoal que quiser comentar também, a gente também agradece e vamos aí estudando juntos, né? E o livro que a gente vai estudar hoje é esse daqui, ó. É O Consolador, é do Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier. E esse livro aqui é um livro de perguntas e respostas, né? São perguntas que foram feitas pelo pessoal ali que frequentava o grupo Espírita Luiz Gonzaga. O Espírito Emmanuel respondeu. É um livro que trata de diversos assuntos. E nós pegamos aqui esse assunto da mediunidade, uma pequena fatia aqui do livro, né? Que mais trata da parte do desenvolvimento. E vamos aqui, são umas 10 questões que a gente vai ler a resposta e vamos comentando. Eu leio uma pergunta, a resposta, comento, passo para a Betânia também comentar, ela lê a outra, né? E assim, e vamos interagindo também com o pessoal. Então bem, eu vou começando aqui já com a primeira, comente e depois você complementa e lê a segunda. Ok? Certo. Tendo o pessoal que está chegando. Danielise, já quero esse livro, é muito bom, hein? Leitura recomendadíssima. Pode encomendar. E ele tem PDF também, né? Pela internet, eu estou com ele aqui em PDF. Vamos lá, então. A primeira questão aqui. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral
da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, meus amigos, a mediunidade, acima de tudo, essa luz que é derramada do céu aqui para a terra, ela tem que ser encarada de uma forma evangélica, de uma forma com Jesus. Por quê? Para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprimoramento espiritual, independente de onde ela se manifeste. A mediunidade, ela não se manifesta só em casas espíritas. A mediunidade, ela não se manifesta só na Umbanda. Ela não se manifesta em alguns outros templos. Ela é o patrimônio da humanidade. Ela está ao alcance daqueles que têm essa predisposição. Então, o mais importante de tudo é a mediunidade com Jesus. A mediunidade a serviço do bem. Quando teve aquele encontro em 1931 do Chico com o Emmanuel, ele perguntou para o Chico: você está disposto a trabalhar com a sua mediunidade? O Chico disse: estou. Mas você está disposto a trabalhar com Jesus? Ele não falou para o Chico: Chico, vamos num centro espírita. Chico, vamos na igreja. Vamos num templo. Não. Você quer trabalhar com Jesus? Chico disse que sim. E o que eu preciso mais? Aí veio aquela resposta clássica: disciplina, disciplina, disciplina. Resultado: mais de 400 livros psicografados. Não é verdade? Com você, Betânia. Eu trouxe essa, porque ele fala sobre ser derramada sobre toda a carne. Na verdade, isso é uma profecia que está na Bíblia, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1, que fala: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E no versículo 2 também continua: nesses dias até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito. Por essa profecia a gente vê que Deus ele não faz essa acepção, né? Às vezes muitas vezes a gente, enquanto encarnados e longe, muito longe da perfeição, a gente tem muito o mau costume de endeusar, né, a mediunidade. Isso também traz um mal muito grande para quem está exercendo, porque, na verdade, como ele coloca, né, é uma tarefa, é uma bênção. E quando ele fala assim que é uma bênção, é uma forma de você evoluir, eu lembro do nosso exemplo aqui de Dona Ivone, do Amaral, né, que ela mesma, nas suas narrativas, nos seus livros, traz a sua história de outras existências que ela desencarnou pelo suicídio, e ela vem nessa existência com a grande mediunidade que ela passa a exercer, como você também colocou com Jesus. A questão também da importância da disciplina, exercer essa mediunidade no bem, exercer essa mediunidade para o bem, exercer essa mediunidade com Cristo, e também a questão da disciplina do estudo, do aprimoramento e da própria transformação moral. Tem até aquele exemplo lá no Evangelho que os discípulos eles não conseguem expulsar um espírito de uma pessoa. Jesus vem e consegue. Né? A diferença ainda dos discípulos que estão longe da autoridade moral de Jesus. Jesus até reclama, os chama de raça incrédula. Então, a gente vê por esse contexto, por esse exemplo de Jesus, a importância não só de bem exercer essa mediunidade no bem, para o bem, como também a questão do estudo, né? A gente também, uma das chaves mais poderosas para a gente exercer boas coisas é também o autoconhecimento. E a gente, às vezes, tem essa preguiça de ler, de estudar, e quando a gente tem todo um arsenal, né? Kardec deixou tantos e tantos livros, e o livro dos médios é uma riqueza para quem quer melhor conhecer. A gente tem muito aquela ideia de, será que eu sou médio? E perguntar a alguém que é médio, se ele é médio. Mas, na verdade, se a nossa mediunidade tiver de despertar, vai despertar. Mas é necessário que antes que ela desperte, alguns já despertam antes do conhecimento, mas se puder despertar com conhecimento, melhor ainda. Então, por isso essa tão grande importância de
ao invés de perguntar a alguém se você é médium, você procurar buscar o estudo, buscar o autoconhecimento, buscar combater as más inclinações, né, que a gente é o eterno orar e vigiar que Jesus nos propõe, que é uma tarefa muito difícil, mas é necessária para tudo, né? E com certeza para a mediunidade, ainda mais ainda. Sem dúvida. E já que você falou da Dona Ivone, hoje eu vou mostrar alguns livros aqui para o pessoal para a gente divulgar aqui, ó. Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira. Esse livro aqui, ela escreveu com 60 anos de idade e é um relato do que ela passou com a mediunidade dela. É uma leitura recomendadíssima, recomendadíssima, a experiência que ela teve passando para as pessoas aqui, tudo fundamentado na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. E só uma coisa interessante, ó, a capa do livro aqui, não sei se dá para ver que está refletindo a luz, mas é uma construção, tijolinho por tijolinho, em cima da rocha aqui, ó. De Jesus, da fortaleza, não é na areia. E aqui em cima é um céu escuro, tenebroso das dificuldades, porque não é fácil. Trabalhar com Jesus não é fácil. Mas aqui tem uma luz que brilha na frente, ó, que é o nosso objetivo. Então, a Dani Elise, que falou que ia encomendar o Consolador, aproveita e encomenda isso aqui também, ó, que vai ser muita boa leitura se você ainda não tem. Com você, Betânia. Não, eu ia só complementar que também é importante, eu vejo que você faz muito isso na sua página, você dá a sugestão de boas leituras. Às vezes a gente ainda tem um mau costume de querer ser, como é que eu posso explicar? Ser um veículo eterno para as pessoas, para que as pessoas possam sempre estar precisando da gente. Mas, na verdade, para a Josélia está acabando. Tenta sair e entrar de novo, Josélia, porque eu acho que é só para tu. Aqui Mas tá tudo tenta. bem, não tá travando não. É, aqui também. E a gente tem, às vezes, esse mau costume de querer causar uma dependência, mas eu acho que, principalmente na área, né, nessa área, a gente tem que ter aquele cuidado, aquele zelo de despertar o interesse nas pessoas para buscar essas leituras, buscar esse conhecimento, né? Até porque uma live, ela só dá alguns pontos, né? Ressalta algumas coisas, mas o estudo é muito profundo. Então, eu acho bem interessante. Você sempre coloca essas sugestões de livros e é interessante que a gente coloque sempre para incentivar as pessoas a buscar mais conhecimento. A Dani até postou hoje que ela tem comprado Boa Nova. Então, é bom que se fundamente em boas leituras e que cite essas boas leituras para que as pessoas possam ter acesso e curiosidade e buscar também, né? Sem dúvida. Esses livros não foram psicografados por acaso. O Chico Xavier, ele passou a vida inteira dele dedicada a isso. Então, a doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada. Ela não obriga, ela te convida a estudar. Ela te convida à reforma íntima. Agora, você tem o seu livre-arbítrio. Agora, esses livros, para quem, né, principalmente para os médios, né, são informações riquíssimas e a gente não pode desperdiçar e deixar passar. Com você, Betânia, se você quiser ir para a próxima ou comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Vou para a próxima. 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Resposta. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que, no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médios com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele, o trabalhador, que faz jus ao acréscimo de misericórdia, prometido pelo Mestre a todos os discípulos da boa vontade. Para essa questão, eu trouxe para a gente ler rapidamente, lá no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, quem quiser acompanhar, capítulo 14, que é, o nome do capítulo é dos Médiuns, o item 159.
que Kardec fala: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médio. Todavia, usualmente esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Eu acho interessante sempre trazer esses complementos, que na verdade não é complementos, né? E buscar na fonte, na verdade, né, Kardec, e para a gente, e até para citar essas referências também, para saber onde a gente pode pesquisar, garimpar, está bem abastecido aí. É interessante que a gente às vezes repete muito essa frase sem saber a profundidade dela. Ah, todo mundo é médio, todo mundo é médio. Mas nem todo mundo vai ter essa mediunidade desenvolvida ao ponto de você poder ser, né, um intermediário confiável da espiritualidade. Alguns têm só uma certa sensibilidade, né? A gente às vezes tem aquele pressentimento, aquela boa ideia inspirada, até porque não estamos em mundos antagônicos, né? Todos estamos vivos, só que de uma forma diferente. Estamos aqui encarnados, mas também já estivemos no mundo dos espíritos, voltaremos um dia para lá, e tem toda essa conexão. Então, hora ou outra, a gente sempre está tendo esse contato, essa inspiração, mas nem todo mundo tem essa mediunidade aprofundada, né, para ter essa confiabilidade para passar uma mensagem do mundo espiritual. Sem dúvida, é aquela questão do médium e do sensitivo. Todo médium ele é um sensitivo, mas nem todo sensitivo ele é médium. Então, muitas vezes acontece nas casas espíritas a pessoa aparecer se queixando, eu vi espírito, eu estou ouvindo vozes. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa ali na empolgação fala, não, você é médium, tem mediunidade, senta aqui na cadeira, senta aqui na mesa que você vai incorporar. Só que a pessoa passa pelos tratamentos da casa, né? Assiste palestras, né? Começa a trabalhar sua reforma íntima e essa perturbação desaparece. E ela não sente mais nada. E o problema é que ela continua achando que ela é médium. Por isso que há a necessidade da cautela. E aí o estudo entra e não tem como negar. Tem que estudar, tem que conhecer. Se a pessoa para ser médico estuda, se a pessoa para ser engenheiro estuda, para ser advogado estuda, com a mediunidade, que nós vamos lidar com coisas que nós não vemos, não é palpável, não é tangível, o estudo tem que ser até reforçado. Não é verdade? Sem contar que, voltando lá aquele início, que às vezes a gente tem a ideia de endeusar e elitizar a mediunidade, né? A gente tem às vezes aquela ideia de que, se eu não for médium, eu não vou ser um bom servidor, eu não vou poder ajudar, não vou poder servir. Isso vai me diminuir enquanto pessoa, enquanto espírita. Mas, na verdade, quando Jesus fala da seara, do trabalho, ele mostra que tem trabalho para todos, né? Quando ele fala aquela parábola dos trabalhadores da última hora, que alguns chegam no início do dia e outros chegam faltando apenas uma hora para encerrar o expediente. E ele recebe a todos e paga o mesmo valor que pagou aqueles lá do início. E até os que estão lá no início julgam que ele vai pagar um pouco mais e ficam revoltados. E o Senhor diz, mas eu combinei o que é justo com vocês. O que eu combinei, eu estou dando e quero também dar esses outros. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu. Então também que a gente desmistifique essa ideia que se não temos mediunidade, a gente não pode servir o Cristo. Se não temos mediunidade, a gente vai servir de uma maneira incompleta ou menos, né? Porque há trabalho para todos, né? E eu não vou lembrar a frase não, mas tinha uma frase atribuída a Chico Xavier que fala sobre isso, sobre a questão de antes de ser um bom médium, seja uma pessoa que ame, que se dedique às pessoas, né? Porque o amor é uma das maiores mediunidades, né? Você ter a capacidade da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, não vai ser menos aquele que vai estar lá na casa espírita, trabalhando
em algo que não tem diretamente alguma coisa a ver com mediunidade, né? Há lugar para todos na mesa de Jesus. E os médiuns, na sua esmagadora maioria, são espíritos que falharam muito em outras encarnações. São raros os que vêm aqui em missão mesmo, né? A gente cita aí Chico Xavier e alguns outros poucos. Mas a esmagadora maioria falharam e falharam muito. E eles têm essa dívida, não só para com eles, mas para com a sociedade, né? Porque o médium que serve com Cristo, né, nesse propósito, ele está trabalhando para a melhoria das pessoas, né, da sociedade ali, né? Depende da sua mediunidade, da expressão que seja mais humilde, até aquela que é mais, assim, vamos supor, aflorada, não interessa. O mecanismo de evolução mesmo, você tem que servir com Jesus, não interessa o que você faz, que tipo de médium que você é, se você é psicográfico, se você só fala, se você dá o passe, se você se concentra ali na sustentação, isso não importa. O que importa é você estar com Jesus. Verdade. Eu vou Até continuar aqui. porque... Questão... Não, eu só complementar que... Oi, pode, à vontade. Eu só complementar que requer toda uma mudança de atitude, né? Não é à toa que a narrativa bíblica mostra muito isso, né? Os apóstolos, aos poucos, eles vão quebrando seus defeitos, evoluindo, né? Jesus está prestes a desencarnar e Pedro ainda o nega 3 vezes, né? E depois Pedro não só se entrega ao martírio, como se julga indigno de morrer igual o Cristo e morrer numa cruz voltada para baixo. Paulo também, né? Antes Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, é um grande exemplo, né, de evolução, de transformação. Então, assim, andar com Jesus, eu estava até falando ontem na live com o Davi, eu tinha visto, acho que foi Leandro Carnal que falou que eu acho que foi Leandro Carnal, não lembro bem, mas alguém falou que a diferença entre conhecer Jesus e andar com Jesus é muito diferente, porque conhecer, todos nós conhecemos, mas o grande diferencial é a gente passar a imitar realmente, né? Entender que ele é modelo e imitar os passos de Jesus. Tem um comentário aqui da Lucia Monteiro, ela diz assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase já diz tudo, não é mesmo? Com certeza, Lucinha. Um abraço para você, Lucinha. E às vezes a pessoa fala assim: que livros que vocês indicam aí para mediunidade, né? Acho que o primeiro livro que a gente devia indicar é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque primeiro ali você está com Jesus, você procurar ali se enquadrar ali na sua reforma íntima, procurar lutar, né, para você melhorar ali as suas mazelas, né, as suas questões. É difícil, com certeza, né? Mas é um caminho que a gente tem que seguir, porque é o caminho da luz, é o caminho da paz e consciência que é o mais importante. Aí sim vamos trabalhando a mediunidade, ela vai acontecendo espontaneamente, né, no seu tempo, mas com Jesus, com certeza, será sempre melhor. Eu vou continuar aqui então na próxima. Questão 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea. Nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. É o que nós falamos de você não forçar, né, no caso do sensitivo. Não, você está vendo, você é médium, senta aí. E não é assim, não é por aí. Como dizia o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, não é de cá para lá. Né? Então, vamos aguardar aqui a influência do plano espiritual. Né? Mas como? Né? A pessoa começa a frequentar o centro espírita, pode ser que ela não sinta nada. Não quer dizer que daqui 2, 3 anos ela sinta e desenvolva e trabalhe sua mediunidade, como pode também não acontecer. Né? Então, cada caso é um caso, mas sempre com estudo, sempre com o bom senso, né? Não se deixar levar por empolgação, e a pessoa também tem que ser honesta, né, com os outros e com ela mesma, falar o que realmente está sentindo. Eu estou sentindo isso, ou não estou sentindo,
Não é vergonha nenhuma falar qual é o problema, né? E no caso do curso de médios, né, que a Casa Espírita oferece, ela vai ficar ali, tem casos que faz, são 4 anos de curso. O primeiro ano ela fica ali na teoria, aprendendo, mas ela já vai se adequando à casa, já vai sintonizando com os benfeitores, né? Depois vem a parte prática, mas a parte prática é de maneira espontânea, né? Se a pessoa sentir, é porque o plano espiritual vai estar atuando nela. E aí ela vai passar para os dirigentes o que está acontecendo. Estou sentindo desse jeito, dessa forma, me sinto bem, me sinto mal. E aí vai te dando direcionamento aí para cada caso. Mas tudo é muito assim, sem começar a casa pelo telhado, né, Betânia? Devagar e sempre, Betânia. Eu lembro você falando, eu lembro que uma vez um amigo estava comentando que ficou muito chateado porque participou um tempo da Casa Espírita e não foi convidado para a mediúnica. Aí eu disse, tu chegou a ler o livro dos médios? Aí ele disse, não, eu acho tão chato. Não cheguei a ler, não. Aí eu dei risada. Mas assim, é muito aquela questão de você ainda não entender. Kardec, ele, na sua obra, ele fala muito sobre desmistificar o sobrenatural, né? Então, eu acho que isso também é um primeiro ponto importante, porque se a gente entra muito achando que a mediunidade, o intercâmbio com o mundo dos espíritos é alguma coisa assim sobrenatural, a gente entra naquela fantasia de, vou participar, vou ver coisas inimagináveis, sobrenaturais, e então dispersa muito a questão do estudo sério, né, do foco, né, e também a questão dessa ansiedade, né, essa ansiedade de achar que você tem que estar logo lá e vai ser uma coisa, você tem essa necessidade de estar logo e você tem que estar onde deve estar, né, de acordo com o seu grau de conhecimento, de estudo, né, não pular etapas. Eu trouxe, só para corroborar com essa questão, o capítulo 17, o livro dos médios, lá no item 218, Kardec fala que ele dá alguns passos, né, para a questão da psicografia e tal, como treinar, como tentar treinar para ver se você realmente tem essa mediunidade, a psicografia. E lá no item 218 ele diz, se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua, serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium, na falta de médium. Não é preciso se crer privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona o filho por ser este surdo e cego, e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Sim, seria a mediunidade intuitiva, né? Às vezes, é aquele momento que você está em casa, vem preciso telefonar para aquela pessoa, ver se ela está bem. E você liga, ela está precisando falar com você, né? Isso é um tipo de mediunidade, na verdade. A questão que você falou do sobrenatural é que as pessoas veem assim um médium que tem uma facilidade de entrar em contato, de ver, de ouvir espíritos. Ou vamos até sair um pouco da mediunidade. Um palestrante que faz palestras bonitas, que usa bem as palavras. Então você quer fazer o que a pessoa faz, mas você precisa ver se você está disposto a passar pelo que ela passou para chegar até lá. Essa que é a questão. E se você tem essa predisposição, no livro aqui, mais um livro para mostrar aqui. Ó. Esse aqui está tão velhinho, coitado, faz tempo que eu tenho ele. Os Mensageiros, esse preparo de mediunidade, essa dilatação de percepções espirituais, já é feita ali no plano espiritual. Então você já nasce com essa predisposição. E você vai desenvolvendo aqui mais e mais, de acordo com a sua vontade, com os seus méritos. Seguindo com Jesus, estudando, fazendo bem, isso vai ampliando. E ressaltando o que você falou, que eu achei bacana o que você falou lá atrás, que não é uma exclusividade de espiritismo, né? Há Não. médios e bons médios
em todos os locais, em todas as religiões, e mesmo sem religião, né? A religião, ela é uma criação humana, né, para organizar melhor, não sei, conhecimentos e tal, mas que Jesus, ele não deixa nenhuma religião, né? Ele deixa mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, né? E pregar a boa nova. E o que é a boa nova? É justamente essa mensagem que Jesus nos traz, né? A casa de meu pai tem muitas moradas, né? Esse Deus que é maravilhoso, que é piedoso, que é misericordioso, ao contrário daquela ideia que a gente ainda tinha do Deus carrasco, do Deus vingativo, do Deus dos exércitos, né? Então, assim, que a gente tenha muita consciência que a gente não é especial por estar no Espiritismo, porque Jesus não criou religião específica, né? Mas que essa mediunidade ela pode se manifestar em qualquer pessoa estando em qualquer religião, ou até independente de estar em alguma religião. Sem dúvida. Vamos pegar aqui um exemplo bem extremo, ó. As benzedeiras, né? Vamos pegar aqui uma benzedeira que desde criança ela trabalhava lá na roça, ela não teve acesso ao estudo, nem escolar, muito menos de espiritismo, só que ela está com Jesus, e ela usa a mediunidade do benzimento ali, do modo dela, do modo que ela aprendeu, auxiliando as pessoas. E uma pessoa aqui de uma cidade grande, engravatado, perfumado, que tem 3 faculdades, conhece tudo de doutrina espírita, mas não conhece muito de Jesus. Esse que é o problema. Então, quem que está praticando mais a lição de Jesus? Com certeza é a benzedeira. Ela é espírita? Não é. Ela nunca, às vezes, nunca ouviu falar de espiritismo. Só que o que vale é a intenção. O que vale é a essência, não é a aparência. Como dizia Kardec, é fundo, não é forma, Betânia. Adriano perguntando boa noite, quando temos muitas intuições e confunde com muita ideia que vem à cabeça, como poder ser explicado. A gente estava até falando lá no começo, Adriano, sobre a questão do autoconhecimento, né? Do estudo sério, de você se autoconhecer, até porque a gente sabe mais ou menos o que é que a gente pensa, né? Geralmente a gente tem a gente se conhece, né? Ou não, mas a gente precisa se autoconhecer justamente para saber o que são nossos pensamentos e o que vem de fora, e se o que vem de fora é bom, né? Então a gente estava falando justamente sobre isso, por isso a importância do estudo sério, da questão da não procurar, será que eu tenho ou não tenho mediunidade? Eu vou me conhecer, eu vou conhecer o que é a mediunidade, para que serve, o que eu devo adotar para a minha vida, de melhorar a minha conduta, de uma reforma íntima, para que eu possa, dessa forma, se for uma mediunidade, que ela possa vir da melhor forma, né? Com assistência da espiritualidade superior, para fazer o bem, para se trabalhar no bem. Sem dúvida. E no campo da mediunidade, essa questão é muito, muito, muito discutida, né? Será que é da minha cabeça ou será que é um espírito que está passando para mim? Então, uma das formas, né, que você falou ali, do autoconhecimento, é também você, vamos assim, no caso do médium, né, nessa questão da mediunidade, você chegar na casa espírita tranquilo, preparado, sem afobação, né? Você está com seu pensamento assim, imaginando que fosse um lago calmo, com água bem cristalina, tranquila. Então, qualquer coisa que você jogar na água ali, que seria um pensamento externo, você vai perceber. Se você chega ali todo, né, atribulado, com a sua água ali toda agitada, se jogar uma pedra ali não vai fazer muita diferença. Aí você não vai saber se é o seu pensamento ou se é um pensamento exterior. E mais uma dica de leitura aqui, ó. Desobsessão, do André Luiz, da série André Luiz. Esse livro aqui é bem simples de ler. Essa edição aqui mais antiga vem até com fotos de dentro do centro, como o pessoal trabalha. Não sei se a edição de agora da FEB tem essas fotos, mas ele explica o médium saindo da sua cama de manhã até voltar do centro espírita, né, os passos, e dando informações e dicas de como se comportar e como lidar com as situações. Inclusive, no caso que o nosso amigo Adriano perguntou, né, dessa questão do pensamento, ele explica bem isso aqui, de você estar ali tranquilo, em paz, e você vai saber diferenciar o que é realmente seu e o que vem de fora, Betânia.
Exatamente. Posso passar para 385? É essa, né? Que a gente estava. Isso é a próxima agora. Vai, né? Isso. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Resposta. No capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimentos. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Se você quiser comentar, enquanto eu acho aqui uma citação que eu trouxe. Eu não posso comentar muito porque essa questão você é especialista, né? Você tem o live ali, né, no mês das mulheres, né, interessantes. E é claro que nós reencarnamos como homens e como mulheres para passar por esses diversos tipos de experiências, né? E sim, a mulher realmente tem esse sentimento mais exacerbado, é uma conquista, né, do espírito. E nós aqui, como homens, estamos esperando a nossa vez também de passar por essa experiência, ainda não passamos, né? E também aprender um pouco mais essa questão. Com você, Betânia, você achou aí? Achei, eu vou só dar uma lida numa citação aqui que eu trouxe, depois fazer um comentário pessoal. À vontade. Tá no livro, fazer que nem você, dica de leitura. Tá no livro Missionários da Luz, que é de André Luiz, né, também da série. Acho que é o segundo, né? Terceiro. Terceiro. Terceiro da série, Missionários da Luz. Tá lá no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. A situação é o seguinte, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. Lá na frente ele diz, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Eu trouxe essa citação que ele fala sobre indispensável desenvolver seus próprios princípios divinos. Por que eu trouxe essa citação quando fala de mulher? Eu acho que a questão da mulher em si, a sensibilidade, eu vou colocar um aspecto no meu entendimento, mas não necessariamente só isso, até porque nem todas as mulheres vêm com a missão de ser mãe, né? Mas a questão, por exemplo, da mulher, a questão da maternidade, né? De certa forma, a mulher ela é uma co-criadora, juntamente com Deus, né? Porque é através da mulher que nós encarnamos. E lá na Bíblia tem uma parte que compara o profeta, eu não vou lembrar o profeta, eu sempre cito isso, mas hoje eu não vou lembrar o profeta. E o profeta ele compara o amor de Deus ao da mãe, né? Que será que a mãe esquecerá o filho que ela gerou e amamentou, mas mesmo que ela esqueça, aquele que ela gerou, aquele fruto do seu ventre, Deus não esquecerá de vós. Então, assim, por essa citação, dá para entender, assim, pela essa comparação do amor de Deus com o amor da mãe, dá para entender a profundidade do amor de uma mulher, né? Do amor de uma mãe para o filho. E até outro dia eu estava vendo uma live que o rapaz estava falando sobre a mulher, ela poder ser uma grande média de efeitos físicos. Quando ela gera uma criança, né? Quando ela gera um novo corpo dentro do seu ventre, através desse corpo poder vir um novo espírito à Terra. Então, eu acho que essa questão dessa sensibilidade que Emmanuel fala sobre a mulher, eu ligaria, lógico que tem todos outros aspectos, que eu não quero restringir, porque nem todas têm a missão de ser mãe, querem ser mãe, e está tudo bem, está tudo normal. Mas, assim, a questão, a maternidade eu vejo como muito forte. Não só a questão da cocriação, né, junto com a cocriação na obra de trazer ao mundo novos seres, mas a própria questão do amor incondicional da mãe. Claro, tem umas exceções, mas na grande maioria a mãe ela tem um amor muito desmedido, ela tem um amor muito incondicional, ela tem um amor muito desvelado pelo filho, né? A gente geralmente cria condicionantes para amar, né?
Adriana, obrigada. É Isaías mesmo. A gente cria muitos condicionantes para amar. Eu amo fulano por isso, eu amo fulano por isso que ele me proporciona, mas quando ele parar de me proporcionar isso, eu deixo de amar, o meu sentimento diminui. Já o amor da mãe parece que cresce a cada vez mais, né? Até às vezes eu vejo alguém comentando, fulana tem vários filhos, mas aquele filho mais difícil parece que é o que ela se dedica mais. Mas ela sabe que é aquele que tem a maior necessidade dela se dedicar. Então, acho que essa sensibilidade da mulher, se a gente trazer para o lado da maternidade, pelo menos eu falo por mim, eu acho que foi a oportunidade, Flávia entrou agora, amiga espírita, acho que ela vai concordar comigo, que foi a oportunidade que eu tive mais de ter a ideia do que é um amor incondicional. Eu acho que foi a experiência que mais me permitiu entender um pouquinho do amor de Deus, foi a experiência de ser mãe. Muito bem. Eu não posso falar dessa experiência, né? Por razões óbvias, mas eu posso falar da experiência dos outros aqui. No livro Libertação, da série André Luiz, aquele espírito, o Gregório, que estava muito arraigado ao mal, líder de uma legião de espíritos também ali ligados à maldade, quando ele se depara com a sua mãe, no plano espiritual, né, os dois espíritos, ele não reconhece a sua mãe de pronto. E ele desafia, fala assim, levante as suas armas e lute comigo. E ela responde para ele, meu filho, a única arma que eu tenho para usar com você é o amor. E aí ele se derrama em lágrimas e muda totalmente de caminho. É um amor de mãe. A força é absurda, né? Porque às vezes, passando para a casa espírita, às vezes a pessoa fala assim, aquele centro lá não é forte, o outro que eu vou o outro é fraco, aquela coisa de centro que é mais forte. E isso é uma besteira enorme, porque a força, meus amigos, está no amor. Não existe força maior no mundo do que o amor, que Jesus exemplificou. Não é o centro espírita que é mais fraco, que é mais forte. Por quê? Porque você está com uma obsessão e eles não conseguem afastar os espíritos que estão com você? É porque você que tem que repensar nos seus caminhos aí que você está tomando, que está atraindo esses espíritos. Não é o centro espírita que é fraco. É você que está fraquejando aí na sua caminhada aqui na Terra. E só para exemplificar assim, mais uma história dessa aí de mãe, de amor de mãe, eu queria contar um caso do Chico Xavier. Foi assim, ele estava ali naquela fase de psicografar para as mães, né, atendendo, e ele estava ali numa salinha separada, e tinha uma fila ali, acho que de 15 pessoas na fila, já cada um com a sua fichinha, com o número, né, com a sua senha, para ser atendido ali na ordem. E já tinha se esgotado as fichinhas. Né? Todas que chegaram lá já receberam e não tinha mais vaga para ninguém. Isso chegou uma mãe de um carro que era de uma placa de um outro estado, ela viajou de muito longe para chegar até lá, ela chegou desesperada, né? Perguntando pro pessoal que trabalhava lá que queria uma ficha, uma vaga na fila para talvez receber uma mensagem ali do Chico. E ela foi avisada que já não tinha mais jeito, que já estava tudo ali lotado. Ela falou, mas eu estou aqui, faz dias que eu não durmo, eu estou aqui sob forte efeito de remédio, eu estou desesperado por quê? Porque um filho meu caiu no rio, a correnteza estava levando, e meu outro filho foi tentar salvá-lo, e não conseguiu, os dois faleceram, os dois morreram. Eu estou desesperado, desesperado. E o pessoal que estava na fila ouvindo aquilo, cada um agarrou sua fichinha lá e não quis saber. Né? Obviamente que todo mundo que estava naquela fila tinha um parente que desencarnou, estava partilhando de uma dor. Só que uma das mães que estava ali na fila, se eu não me engano, não me falha a memória, de fichinha número 4, foi lá e falou para ela, minha irmã, eu moro aqui do lado. Semana que vem eu posso vir aqui. Você mora longe, é difícil você vir aqui toda vez. Eu perdi um filho. Você perdeu 2. A sua dor é muito maior que a minha. Então tá aqui, ó. Eu cedo o meu lugar para você, a minha fichinha tá com você. É sua. A mulher, Betânia, se ajoelhou no chão de agradecimento. E foi pro lugar dela na fila. E essa mãe que cedeu o lugar, foi lá pro fim, lá estava quase lá na calçada, saindo do centro espírita. Já pronta para voltar na próxima semana. Nisso o Chico estava psicografando lá na sala e passou meia hora e nada dele aparecer. Passou uma hora, nada dele aparecer. O pessoal ficou preocupado, foram lá atrás dele, do que estava acontecendo. Aí ele saiu da sala com um calhamaço de folha lá, que ele psicografou, deram o microfone para ele falar, e ele anunciou o nome do espírito que havia psicografado. Quando ele anunciou o nome,
a mãe que estava lá fora, já na calçada, voltou gritando: é meu filho, é meu filho. Foi correndo, passou por todo mundo e se agarrou ao Chico Xavier de uma maneira que, como quem nunca mais queria desgrudar dele. E o Chico, muito emocionado, leu para ela a mensagem que era mais ou menos assim: mãezinha querida, não era nem para eu estar me comunicando com você agora. Eu não estou preparado. Eu ainda estou aqui no mundo espiritual, passando por um tratamento. Mas o seu gesto de amor e entregar a sua fichinha para uma mãe que sofria muito mais do que você, comoveu até os mentores dessa casa. E eles foram me buscar. E eu venho aqui te dizer que a morte não existe, que a vida prossegue e que eu continuo te amando até o infinito. Com você, Betânia. Eu achei uma grande sacanagem você contar essa história a mim. Ai, Jesus. Esse é o Chico Xavier. É o Carlos do Chico. Maternidade é meu ponto fraco. Maternidade é meu ponto fraco. Maiara tá lembrando de tua mãezinha, né, Maiara? Maiara, a mãe dela desencarnou faz um tempinho, um pouco tempo também. Não, tu tava falando, mas eu tava prestando atenção. Às vezes eu baixo a cabeça para procurar alguma coisa, mas eu tô escutando. Eu tava procurando só um capítulo também, você falando essa história. Muito bonita. Você falou do livro e falou também essa história de Chico. E Miramês também tem, lá no livro de Miramês, Maria de Nazaré, né? No capítulo Ingressando na Carne. Quando os ceareiros do bem estão fazendo a limpeza para a vinda de Maria e posteriormente do Messias. E um dos piores, né? Dos espíritos mais obstinados no mal, eles conseguem só contê-lo quando vem a mãe dele. Está lá no capítulo Ingressando na Carne. Só quando a mãe dele vem e fala com ele é que ela consegue com que ele aceite o auxílio dos ceareiros do bem e dê um tempo, como ele estava tão obstinado no mal, ele dê um tempo nesse mal e passe a aceitar a misericórdia de Deus. E esse artifício de trazer a mãe para tentar convencer o filho, ele é muito utilizado pelos mentores nas casas espíritas, nas sessões de desobsessão, porque muitas vezes o doutrinador falando, ele não dá ouvidos. Mas quando vem a mãe, aí a coisa muda de figura. Mais algum comentário, Betânia? Senão eu continuo na próxima aqui. Não, pode continuar. Vamos lá, então. Questão 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, não existe mediunidade mais importante que a outra. A mediunidade importante é aquela que produz bons frutos, essa que está valendo. Né? Desde as manifestações mais simples até as mais complexas em termos de mediunidade, o que interessa é o bem que ela produz, é a utilidade dela. Não adianta nada a pessoa ter um dom mediúnico assim fabuloso, né, diferente, né, de você ver raro, se ela não utiliza aquilo para o bem, ou se ela nem utiliza para nada, ela deixa ali como se fosse uma ferramenta que com o passar do tempo vai enferrujando e depois não tem mais como utilizar, Betânia. Até não, eu trouxe aqui uma citação também, mas assim, até a questão se a gente for também ver no tempo de Jesus, quem era, né, aparentemente aos nossos olhos, para Jesus ter vindo em busca seriam os grandes sacerdotes, os grandes estudiosos da lei, né, que conheciam tanto as escrituras, estudavam constantemente, mas ele reúne um grupo de pescadores, né, porque Jesus, ele, por ser um ser bem mais evoluído que nós, um ser já um Cristo, ele conhecia os corações, né, conhecia onde havia a bondade, a boa vontade de trabalhar no bem. Então, assim, pelo contrário, né, ele vê os defeitos
dos altos sacerdotes e os chama de hipócritas, né, de sepulcros caiados, que parecem bonitos, bem pintados, mas por dentro estão cheios de ossos e de podridão, ao ponto que ele escolhe as pessoas mais simples, né? Só complementando o que você falou, capítulo 20, livro dos médios, sobre a influência moral do médio, item 9, que Kardec pergunta, qual seria o médio de que se poderia chamar de perfeito? E a resposta, perfeito, bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médio, e isso já é muito, porque são raros. O médio perfeito seria aquele a qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para o enganar. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Também desmistificar aquela ideia que você começou a desenvolver sua mediunidade, só vai chegar espírito de luz, né? Até porque a mediunidade também é uma das maiores formas de auxílio, né, a quem está sofrendo, nos dois planos, né, na verdade. Mas, então, assim, vão chegar também muitos, e você pode falar melhor do que isso, você tem uma vivência, eu ainda não tenho, mas, assim, vão chegar espíritos que precisam, espíritos sofredores, né, e Jesus diz lá na Bíblia, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, né, eu vim para os doentes, é tanto que Jesus tem contato com cobradores de impostos que eram mal vistos, com mulheres que eram vistas de má reputação, né? Jesus não vem para os grandes, eles vêm para os pequenos, para os pecadores, mas para aqueles pecadores que têm o coração voltado para querer mudar, né? Querer cortar essa relação com o mal, com o pecado. Então, assim, desmistificar que não existe esse bom médio que vai receber só ser de luz, né? Muito pelo contrário, se a gente entra na tarefa para ajudar, vão vir espíritos que realmente precisam, né? Espíritos sofredores, espíritos que precisam de ajuda, de esclarecimento. Sem dúvida. Inclusive, em termos de desenvolvimento mediúnico, o médium que se dedica a esse mistério de auxiliar os sofredores, ele aumenta a gama dele de sensibilidade, porque cada hora vem um espírito de um jeito, numa situação. Isso, para o desenvolvimento dele, é muito bom. Além do que, o mais importante, ele está auxiliando os irmãozinhos sofredores. Não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum para nenhum médium dar passividade para o espírito que está sofrendo. Porque não é porque ele está moralmente, o médium está moralmente abalado, que não, ele está cedendo ali um espaço para que o espírito se comunique. Muito pelo contrário, está praticando a caridade. Né? Não só espírito de luz, né? Não só espírito de luz. Lembrando que um dia, Betânia e amigos, todos nós vamos ingressar no mundo espiritual. Agora, se eu for num centro espírita como espírito, precisando de ajuda de um médium, ele falar para mim que não, eu só recebo espírito de luz, aí eu vou estar perdido, porque quem vai me ajudar, Betânia? Quem vai me ajudar? Com você. Está falando aqui se um amigo estava aqui, mas ele só passou, já saiu. Outra questão também, que tem um amigo nosso que tem uma página, um médio iniciante, ele falou muito sobre isso. A questão também que há muito preconceito com as entidades espirituais, né, com espíritos velhos e tal, e ele tem umas lives muito bacanas sobre isso, né, esse esclarecimento. Porque a gente mede muito ainda o mundo espiritual por nossos olhos, né, assim, a gente cria na nossa mente uma classe de quem é evoluído, quem não é, quando a gente não conhece nada, né? Se Jesus, como Cristo, não fez nenhuma acepção de pessoas e espíritos, quem somos nós? Não, e sem dúvida, essa questão que você falou dos pretos velhos, né, dos índios, às vezes acontece no meio espírita de um espírito que se apresenta com essa indumentária e o pessoal fala, não, isso não é de Kardec, isso aí é outra linha. E não tem nada a ver, gente. O espírito ele se apresenta como um índio porque em certa encarnação ele foi como um índio, ele precisa se apresentar de outra maneira, como um preto velho porque ele foi um preto velho, depois ele se apresenta como ele bem entender. Mas não quer dizer que é da Umbanda ou que é só do espiritismo, não tem nada a ver. Tanto é que nesse livro aqui que eu mostrei, Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, tem um capítulo, se não me engano, no capítulo 7, que chama Amigo Ignorado. E aí, em desdobramento, ela conhece um dos mentores dela, que é um índio, que protege ela quando está em desdobramento. Inclusive, ela estava numa situação difícil, ele foi lá e ajudou ela a sair daquela situação.
é um índio. A Ivone, pelo que a gente entende, ela começou do espiritismo desde cedo, por influência da família dela. E é um livro editado pela Federação Espírita. Então não tem nada a ver esse negócio de índio, preto velho, não pertencer ao espiritismo. Não é. A mediunidade não está circunscrita só no centro espírita, como entidades como índios, preto velhos e caboclos estão só na Umbanda. Não, é tudo universal, gente. É espírito. Então, está tudo ligado. E eles vêm e nos ajudam e auxiliam muito, sim, senhor. Com você, querida. Eu que leio agora, né? Você que lê. 387. Qual a maior necessidade do médium? Resposta. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Eu trouxe novamente Missionários da Luz, lá no capítulo 3, que fala sobre desenvolvimento mediúnico, quando diz: porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Mais adiante ele diz: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. E lá na frente ele fala: esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. E lá mais adiante ele diz: o erro de nosso amigo, se referindo a um médium, é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, a questão de você evoluir, de você fazer uma reforma íntima, de você se melhorar, de você buscar o bem. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre um homem possesso, né, de espíritos, e que Jesus expulsa esses espíritos, e ele fala que aquele espírito vai vagar e procurar outros piores que ele. Se ele volta e encontra a casa limpa, ele não consegue ter acesso, mas se não, ele volta mil vezes pior, porque ele volta com espíritos piores do que ele, né, da mesma vibração dele. Então, assim, é a importância que sempre a gente repete do orar e vigiar de Jesus, né? E a gente estava conversando nesse instante, antes da gente começar, eu e Carlos, sobre isso, que é uma coisa constante, é um orar e vigiar em tudo, né? É o orar e vigiar na vaidade, que a gente, tô falando tão bacana, não sei o quê, mas não é por você ali, né? Você está sendo só intermediário. Mas eu estou escrevendo tão bem, minha mediunidade está desenvolvendo tanto. Então, assim, é todo um orar e vigiar para a gente vigiar o egoísmo, vigiar o orgulho, né? E ele trouxe até uma parte do livro dos médios que fala também sobre a questão dos médios que caem, que têm sua mediunidade suspensa, justamente por esse mau uso, por esse uso equivocado, né? Infelizmente, a gente tem exemplos, né, até recentes, de médiuns, de bons médiuns que trabalhavam, mas que infelizmente caíram por conta de decisões e de caminhos equivocados. É verdade. A mediunidade não indica santidade. Você que vai direcionar ela para o bem ou para o mal, né? Para sua ascensão ou para sua queda. Na questão do personalismo, o que acontece muitas vezes, o médium ele se acha tão acima do bem e do mal que a opinião dele sobrepõe até a doutrina espírita, né? Ele inventa na cabeça dele uma doutrina paralela e ele começa a divulgar isso como se fossem verdades, né? Em casas espíritas lá que eles falam, aqui é espiritismo a moda da casa, não é a moda do espiritismo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o médium ele não está isento de erro, ele não está isento de ser enganado, muito pelo contrário. E se ele não trabalhar o orgulho, o egoísmo, a vaidade,
isso tende a piorar sempre. Ele vai ser influenciado por espíritos que querem que ele caia. Mas lembrando, né, aos amigos que não é porque um médium fez trapalhada, né, que ele se desviou, isso não vai invalidar tudo que a doutrina espírita, né, tende a oferecer para que os outros médiums tanto trabalhem, vão trabalhar ainda, né? Isso é da pessoa, é cada um, cada um. Jesus dá ensinamento, que se você não pratica, não vai invalidar o que ele ensinou, né? É uma questão de bom senso e de você caminhar na vida conforme a sua consciência. Você ia Não só comentar mais? não, eu ia complementar que não só invalida o trabalho dos outros, como invalida o dele até então, né? Sim. Até a gente. Eu estou fazendo umas lives mensais com convidados sobre grandes médiuns brasileiros. Eu não, coloquei o nome de Valdo Vieira. E alguém falou assim, mas ele não terminou a vida dele como espírita, não. Não sei se você sabe, mas ele rompeu com o Chico e não terminou a vida dele como espírita. Eu disse, não, eu sei que ele não terminou a vida dele como espírita, eu sei que ele rompeu com o Chico, só que o que ele fez até então não invalida. Aliás, a forma como a espiritualidade utilizou para trazer livros excepcionais, inclusive de nosso André Luiz, né, não invalida o trabalho dele. Então, a gente ainda tem muito aquela questão de a pessoa tem um bom trabalho, você vê, reconhece que tem uma consonância com Kardec, com o Espiritismo, mas aí a pessoa, infelizmente, se equivoca, vai por outro caminho e você quer invalidar toda a obra, né? Quando, na verdade, tem como separar, né? Assim, a gente tem que ter separar esse joio do trigo, né? E volta aquela velha história que a gente falou no começo, por isso a tão grande importância da gente começar lá da base, estudar direitinho, ver para quando a gente pegar uma obra, poder julgar. A gente estava até conversando sobre isso novamente, Carla e eu, porque eu até estava comentando isso, que é interessante você ter essa base para quando você lê, por exemplo, um romance espírita, né? Você ter essa ideia de se realmente isso está em consonância com o que Kardec trouxe através dos espíritos ou não. Sem dúvida. E já que você falou no Valdo Vieira, aqui, ó, Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier e Valdo Vieira. A Indispensável. biblioteca é grande aí, né? Hã? A biblioteca é grande aí. Obsessão também, Chico Xavier e Valdo Vieira. Indispensável, indispensável. Não invalida. Ele teve a decisão dele, mas enquanto caminhou ali com o Chico, no propósito da doutrina espírita, prestou serviços utilíssimos para a divulgação do espiritismo e da mediunidade para o nosso auxílio. Vou continuar na próxima, então. Questão 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização, o homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável, nas esferas de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico, em faculdade, ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. Temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. É o que a gente estava falando do médico, do advogado, do professor, né? Ninguém vai querer ser operado por um médico que não gosta de estudar. Ninguém vai querer morar num prédio que o arquiteto fez sem ter muito conhecimento. Vai que desaba tudo. Mediunidade é a mesma coisa. Quanto mais estudo você tiver, mais você se liberta. A questão de não gostar de ler está muito arraigada aí na nossa cultura, né? A gente tem que trabalhar isso. E não só na mediunidade. É buscar informação nos vários setores da sua vida, profissional, pessoal. Quanto mais você lê, mais você tem informação, é melhor para o seu crescimento. Na mediunidade, aquela questão, você está lidando com o invisível, mas nós estamos em desvantagem com o plano espiritual. Você está lidando com coisas que você não está vendo, não está sentindo. Quando você estuda, você diminui um pouquinho só essa desvantagem, né? Mas não vai querer bater de frente com o espírito que não vai levar vantagem nunca. Com você, Betânia.
Não, e ele fala muito das especialidades, né? Lá no capítulo 14 do livro dos Médiuns, no capítulo intitulado Os Médiuns, né? É, Kardec fala sobre médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, médios sonâmbulos, médios curadores, médios pneumatógrafos. Também para a gente ter a ideia que, assim, cada um com sua especialização, não é? Não é, ninguém é nem todo mundo é um Chico Xavier que reúne praticamente todas as mediunidades, né? Mas sabendo que cada um serve ao Cristo, como a gente falou lá atrás, com a sua especialização, ou até sem mediunidade, né? O importante, desculpa, é você servir com amor e saber que você está sendo intermediário de uma causa maior, né? De uma causa do Cristo. E como você colocou, né? Assim, como você colocou também lá atrás, né? Não é fazer aquele espiritismo à moda da casa, não é fazer aquele espiritismo, eu não gosto dessa casa, porque por isso, por isso. Claro que você às vezes tem mais uma simpatia por determinados locais, porque às vezes tem uma pessoa mais, que você tem mais proximidade, você se sente mais à vontade naquele local, às vezes proximidade da sua casa é mais fácil você ir. Então, assim, que a gente também eu lembro que eu ouvi uma coisa assim, de uma pessoa que disse assim, quando você, depois da pandemia, passa a frequentar tal centro espírita. Aí eu disse, não, eu pretendo frequentar esse tal, porque é mais próximo da minha casa e tal. E a pessoa falou assim, não, ali não é muito bom não, porque ali é muito elitista. Então, assim, se a gente já cria essa ideia de que tal lugar não é bom porque tem isso, então, assim, a gente tem que lembrar que a gente eu sei que às vezes tem alguns locais que você tem uma convivência melhor e outros locais você não se identifica tanto. Mas também que a gente se dispa também disso para entender que a gente está ali por Jesus, a gente está ali para se melhorar, né? A reforma é íntima, não vou tentar melhorar o outro, né? Assim, tem toda essa questão. A gente às vezes classifica as coisas e também assim a gente julga antes de conhecer, né? A gente tem muita essa ideia de julgar. Eu até estava comentando uma vez que essa pandemia possibilitou encontros, amizades, e momentos com pessoas que talvez na vida real a gente jamais se aproximaria, né? Porque às vezes a gente cria logo aquela ideia, não vou me aproximar porque fulano parece que tem muito conhecimento e eu não estou em pé de igualdade para sequer conversar. Então, assim, a pandemia também, nesse distanciamento, aproximou muito, aproximações talvez improváveis, mas não porque realmente deveriam ser improváveis, mas porque a gente tem muito ainda esse preconceito de julgar os locais, de julgar as pessoas, de julgar, né, o trabalho dos outros por nossa ótica. E não só na casa espírita, né? Qualquer segmento que você vai, né, em termos de religião, né? Cada um vai lá se afinizar com aquilo que se sente bem, que se sente feliz, não que um seja melhor que o outro, né? Não é verdade? Pode continuar então, pode continuar, Betânia. 389, né? Isso. Ai, meu Deus, saí daqui. O que eu fiz? Voltou. 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Resposta. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, do Senhor da Seara, do Senhor da Seara, da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Ele faz a comparação àquela parábola dos talentos, né? Que o Senhor viaja, aí dá um talento a um, dois a outro, um a um, dois a outro, cinco a outro e 10 a outro. Posso até estar falando besteira, mas acho que é essa a divisão. E cada um que recebe esses talentos, eles multiplicam esses talentos e quando o Senhor volta, todos os talentos estão multiplicados, exceto aquele que recebeu um talento. E ele, quando o Senhor pergunta, ele diz, né? Não, Senhor, eu sei que o Senhor
é muito rigoroso e colhe onde não plantou, e eu fiquei com medo de esconder teu talento. E o Senhor disse, eu sabia que eu era assim, por que não fez multiplicar? Então, até esse talento é tirado. Então, ele faz essa comparação da retirada, da suspensão da mediunidade com essa parábola que Jesus contou. Eu trouxe capítulo 17, livro dos médios, item 220. Quando se pergunta, a faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, sejam para as manifestações físicas, seja para a escrita? Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Os médios podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, mas frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que o produziu. Segunda pergunta, a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? De qualquer dificuldade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem um concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta, frequentemente são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem deles. Terceira pergunta, qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Resposta, o uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir à sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que ele dá, retira-se para procurar um protegido mais digno. É verdade. No que ele citou aqui, no caso do egoísmo, né? É o médium que vai para o centro, ele não trabalha para o centro, ele acha que o centro tem que trabalhar para ele, né? Que ele é o centro do centro espírita, que é tudo em volta dele. Isso é uma atitude muito egoísta. Né? Aquele cita aqui o orgulho, né? Aquele que se acha, né? Que sabe tudo, que só recebe espírito de luz, que tudo que vem dele é para todo mundo seguir, que o guia dele falou, está falado, e todo mundo tem que respeitar, né? A vaidade também se inclui nisso. A exploração inferior, que é aquele que cobra pelo que ele está fazendo. Ele recebeu de graça a mediunidade, ele tem que dar a mediunidade de graça para os outros, né? Não é para cobrar. Ou aproveitar das situações, como a gente viu, né? Alguns casos aí, de situações da prática da mediunidade para aprontar outras coisas, né? As coisas mais absurdas e bizarras que você pode imaginar. E não é por aí. E muitas vezes, Betânia, essa habilidade é suspensa, retirada até por misericórdia divina, para você não se afundar mais ainda na lama, no poço. Se você não está disposto a mudar, então vamos suspender a sua mediunidade para você não se perder mais ainda nessa escuridão que você se meteu. E no caso da mediunidade de ser retirada, né, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tiro a sua mediunidade. Né? Isso não existe. Mediunidade ninguém tira e ninguém põe. A gente viu ali nos estudos do livro dos médios, e também aqui em leitura complementar como os mensageiros, que já é uma predisposição que é dilatada a percepção ali no plano espiritual. Se é feito ali no plano espiritual, se você reencarnar, que ser humano que vai ter o poder de tirar isso? Não existe, não tem como, é ilógico, é irracional, não existe. Então, mediunidade ninguém tira e ninguém põe. Então, às vezes, se alguém aparecer na sua vida, não, você está sentindo alguma coisa, eu vou tirar sua mediunidade, né? Normalmente a pessoa cobra por fazer isso, então não pague não, que ela não vai tirar sua mediunidade e também não vai receber seu dinheiro que você tão sofridamente aí recebeu trabalhando. Com você, Betânia. Não, só para fechar o que você disse, eu lembro que uma vez eu assisti um documentário sobre José de Arigó, aquele médium de cura, né? Já desencarnado. Em determinado momento, o espírito que o assiste questiona justamente a questão da vaidade. Ele passa, devido às curas feitas através dele, ele passa a ter boas relações, até com artistas, um presidente da República levou a filha para passar por um atendimento com ele, e ele começa assim, vai descer muito, usar roupas diferentes que não eram normal, e o espírito questiona essa postura.
E eu lembrei também de uma parte que eu li na biografia de Chico Xavier, o Marcel Sotomayor, quando Marcel Sotomayor questiona se viria um sucessor para Chico. E Chico responde, morre um capim e nasce outro. Então, assim, Chico Xavier ele entendeu totalmente essa questão que não era a figura dele, né? Mas sim a causa maior, que é a causa de Jesus, a causa da espiritualidade, e que ele era só meio, intermediário, né? Ele não tinha essa vaidade de achar que o desencarne dele, a morte dele, ia trazer o fim do espiritismo ao Brasil, mas ele tinha aquela ideia e ele acreditava realmente daquilo, né? Não era uma coisa, uma falsa modéstia, como a gente faz muitas vezes, mas ele tinha aquela ideia de que ele era apenas um servo, né? Que ele era apenas um intermediário, como ele coloca tão simplesmente, morre um capim e nasce outro. Tem até uma parte bem interessante, quando começa a se questionar, quando a família de Humberto Campos move o processo contra ele e tal, e alguém coloca nos jornais que, assim, se não for uma falsificação, ele seria um grande indicado para a Academia Brasileira de Letras, por causa da tão boa escrita e tal, e alguém questiona se ele aceitaria esse pedido de ir para a Academia Brasileira de Letras, e ele brinca assim, já estão aceitando cavalo por lá? Então, assim, você vê a consciência de alguém que com pouco estudo, mas tinha a ideia de que não era senão um intermediário da espiritualidade. Falar de Chico Xavier é emocionante, é uma coisa assim, realmente fora do comum, né? Uma pessoa totalmente assim, o que ele fez, não só pelo Espiritismo, né? Mas um representante vivo de Jesus aqui na Terra, com certeza, né? Os adjetivos se esgotam quando a gente pretende falar de Chico Xavier, né? Não tem, se esgota porque não tem mais palavras que a gente possa encontrar por tudo que ele fez e representa, não só para o Espiritismo, mas também para a parte evangélica aqui de ensinamento que Jesus nos deixou, nos ensinou. Agora, é claro, ele, como, né, disse essa história do capim, o Kardec também perguntou para os espíritos, né, mas se eu não fizesse esse trabalho que eu estou fazendo, né, aí eles falaram, outra pessoa a gente ia colocar aí para fazer. Como existem outros Chicos Xavier por aí, né, em outros planos mais elevados. Se não fosse o Chico, o outro estaria aqui fazendo o seu papel, né? Mas que bom seria se reencarnasse um outro igual ele, né? Tá fazendo muita falta. Verdade. Eu vou continuar aqui então na 390, Betânia. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno, ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade. Algum dia, e a verdade é Jesus. Anteciparmos a ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos e agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. É aquela questão que muitas vezes as pessoas que não são espíritas vêm e falam pra gente, não, mas então por que se existe espírito, por que não aparece na frente de todo mundo e acaba com essa dúvida, né? Porque nem todo mundo entenderia. E no caso aqui ele está falando das sessões mediúnicas, no caso de materialização, que no século passado ali foi muito difundida, né, a época de ouro, né, dessas manifestações. Hoje nem sei se ainda tem. Mas nem todo mundo que ia lá ficava convencido da existência do plano espiritual. E pior que isso, não é a questão de você ver um espírito materializado que vai transformar a sua fé, que vai transformar a sua moral, que vai fazer com que você tenha consciência de praticar a sua reforma íntima.
Emmanuel aconselhou o Chico nessas questões de trabalhos mediúnicos e de manifestações assim tão fortes no caso das materializações, dizendo: Chico, a gente vai ter que parar com isso. O pessoal está esquecendo dos livros que você está psicografando e vai querer ver espírito. E não vão aprender muita coisa com isso. Essa é a questão, Betânia. Eu estava lembrando, você falando, e eu lembrando realmente dessa questão, né? Quando ele tem contato com o Peixotinho, né? E ele fica empolgado com a questão das materializações, e Emmanuel diz que não, que a missão dele, né, a tarefa dele é com os livros, né? E ele obedientemente para com as sessões de materialização. Essa questão do médium confiar em si mesmo, eu lembrei até de uma parte do Evangelho, que Jesus vai fazer um dos seus milagres, e ele reza, né? Reza a Deus dizendo: Pai, eu te peço que me ouça. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou fazendo essa oração para que as multidões saibam, né, que tudo é através de ti, que tu estás em mim, eu estou em ti. Então, assim, Jesus, mesmo sendo um Espírito, um Cristo, ele tem essa preocupação de sempre ressaltar que é Deus, né? Tudo é por Deus, que ele é só também um intermediário. Tem outra passagem que perguntam, que chegam para ele e falam: bom mestre, ele, por que estão me chamando, tá me chamando de bom? Bom só Deus, né? Então, sempre essa questão da gente saber que somos intermediários, né? Não é nosso mérito, né? E a questão também, essa questão que você, só ressaltando que a gente já falou, questão que cada um com sua missão, né? O próprio Chico se empolga por essa questão da materialização, mas entende que não é no momento a missão dele, né? Que ele vai servir melhor a espiritualidade através da escrita, através da psicografia, através dos livros, e ele obedientemente acata a sugestão de Emmanuel, né, o esclarecimento de Emmanuel, e prossegue na sua tarefa de psicografia. E que bom, né, que prosseguiu, porque tanta riqueza que ficou para a gente, para que a gente possa estudar, para que a gente possa conhecer, e volta naquela mesma questão lá do início, né, não se deslumbrar com a ideia do sobrenatural, até porque Kardec frisa muito que não há o sobrenatural. A questão também do prosélitos, né, convencer o outro, lá no livro O que é Espiritismo, alguém pede a Kardec para participar desculpa, de uma sessão de espírita, para que possa se convencer, porque ele está disposto a escrever um livro contra o espiritismo, mas se ele se convencer, ele pretende não escrever. Kardec diz que jamais ia de alguma forma interferir nesse momento de escrita dele, que ele escrevesse sim. E outra coisa, ficava até surpreso que ele se convencer com uma ou duas sessões, se convencer daquela verdade, porque ele já está estudando há muito tempo, ele não está totalmente convencido, né? Então, Kardec, ele frisa muito no livro O que é Espiritismo, que o Espiritismo ele não tem interesse de fazer proselitismo, ele não tem interesse de convencer as pessoas, que não é necessário que a gente fique forçando a convencer as pessoas, até porque o convencimento de cada um vai vir com o tempo, com sua própria experiência, com seu momento de amadurecimento, né? Então, assim, às vezes e traz uma lição grande, porque a gente às vezes está tão focado em convencer o outro, que nem a gente está convencido totalmente, mas a gente quer convencer o outro. E eu lembro de uma história, mas aí eu não vou lembrar onde eu li, né, que é atribuída a Chico, sobre uma mulher que disse que o marido é maravilhoso, tem muitas qualidades, mas não é espírita. E Chico disse que ele não precisa ser espírita, mas deixa ele como está, se ele já está bom, se ele já está maravilhoso, se ele já está uma pessoa evoluída, para que ele precisa necessariamente deixar como espírita, né, para ser bom. Então, assim, é muito aquela questão da gente querer convencer o outro das nossas verdades. E no caso das materializações, né, só para fechar esse assunto, é um dispêndio muito grande da espiritualidade para poder fazer esses fenômenos acontecerem. Tem que ter um médium especial para isso, tem que ter o ambiente totalmente preparado para que isso aconteça, o tempo que é despendido a isso. Então, para quê? Para quê? Para tentar convencer as pessoas. É melhor usar todo esse trabalho para psicografar um livro, para no passe, para na desobsessão, não é verdade? Com você, Betânia, se você quiser completar mais alguma coisa, ou senão já tem a última questão com você. Por mim, eu leio, né? Isso, é sua vez. 391. Os irracionais possuem mediunidade?
Resposta. Os irracionais, desculpa, não possuem faculdades mediúnicas, propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Se você puder explicar. Vamos lá, vamos tentar. Os animais seriam como sensitivos ali que sentem a presença, né? Muitas vezes a gente vê o cachorro ali latindo para a parede e não tem nada, né? A gente vê o gato ali todo ouriçado ali do nada, né? Tem uma psicografia do Chico também que o espírito narra que ele estava andando no cavalo e de repente apareceu um espírito na frente do cavalo, o cavalo empinou e ele caiu e veio desencarnar, né? E também tem um outro caso muito interessante, que é esse que é o último livro que eu vou mostrar essa noite, que é o Memórias do Padre Germano. Um livro interessantíssimo. Acho que foi o padre mais espírita que eu já conheci nos livros. E ele fala que ele tinha um cachorro chamado Sultão. E esse cachorro ele tinha umas percepções ali bem interessantes, porque quando a pessoa vinha procurar o padre ali com má intenção, o cachorro já mudava de comportamento. E o padre, só pelo comportamento do cachorro, já ficava ali com o pé atrás com aqueles que estavam procurando ele, né, com má intenção. Então, os animais são nossos irmãos em evolução, né? Com certeza sentem influência espiritual, mas não têm mediunidade propriamente dita, Betânia. E para quem quiser aprofundar mais, tem o capítulo 22, né, do Livro dos Médiuns, que fala sobre a mediunidade dos animais. Sobre a Muito, possibilidade se os animais têm ou não mediunidade. muito bem. Betânia, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. A casa é sua. Você vem aqui quando quiser. Eu sei do seu esforço que você teve hoje ali com seu filho, tudo. Graças a Deus deu tudo certo. Eu agradeço de coração. Peço às pessoas que estão aqui que sigam o Aprendiz Espiritista. Muitas lives, muito conteúdo. Pessoa empenhada no bem. Cristã exemplar. A gente sente que é nítido o que ela fala e ela fala com o coração, com sinceridade. E é uma emoção muito grande ter você aqui no meu perfil, falando de coisas boas, falando de coisas belas, para nossa reflexão, para o nosso entendimento, Betânia. As suas considerações finais, e depois eu queria agradecer a todos também que participaram, que comentaram, e é isso, Betânia, as suas considerações finais, e depois eu vou encerrar com uma prece. Não, queria agradecer mesmo, agradecer, Leandro, e parabenizar, não só pela criação da página. Sua página é uma página muito boa, porque a gente vê, não criticando, mas assim, a gente às vezes vê muitas páginas escritas, mas não tem uma profundidade maior. E quando eu falo de profundidade, eu digo assim, mais centrada realmente no conhecimento espírita, nos livros que realmente a gente tem que ler para ter um conhecimento melhor. Sua página também tem muitas dicas de leituras, porque eu acho isso uma das coisas imprescindíveis, porque eu acredito que o conhecimento é algo a ser partilhado e incentivado. Não adianta nada a gente estar direto assim, fazendo lives, só a gente falando, e a pessoa não sabe de onde a gente tirou aquilo, não sabe de onde veio, se alguém mais desavisado, com menos estudo, né? Não conhecimento, mas menos estudo, acha que a pessoa é um gênio e que todas aquelas maravilhas estão saindo de sua boca, quando na verdade não é. Então, assim, eu quero parabenizar o compromisso muito sério que você tem com a página, de sempre citar boas leituras, de sempre fundamentar o que você fala, mostrar de onde você tira. E assim, quando a gente fez aquela live lá, eu, você e o Ed, você estava um pouquinho nervoso, mas graças a Deus que agora está tirando de letra. E assim, você fala muito bem, você se expressa muito bem, tem muito conhecimento, e que bom que você e sua esposa teve essa ideia de criar essa página para partilhar esse conhecimento com a gente, para que a gente aprenda junto, porque conhecimento não é para ser guardado, não é para ser encaixotado, é para fazer como vocês estão fazendo, partilhando mesmo, porque isso colabora muito, ajuda muito a cada um de nós.
Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço suas palavras, embora eu não ache que eu sou merecedor, mas a gente sempre procura divulgar assim o espiritismo, os livros, né? Eu fiz questão de mostrar aqui vários livros, né? Não é brincadeira, é para aguçar a pessoa a procurar, a ver, a ler. E nós também, a gente lê hoje um livro, daqui 5 anos eu vou ler o mesmo livro, eu vou ver coisas diferentes que eu não tinha visto agora. Então o conhecimento, a busca pelo conhecimento é contínua. E a gente vai desencarnar e vamos continuar buscando esse conhecimento, não acaba aqui não. Nós não somos donos da verdade, não temos a verdade absoluta. Eu gostaria nesse momento de fazer uma prece, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma noite de estudo, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia, que nos intui, agradecer a nossa irmã Betânia pelo empenho, pelo seu trabalho, agradecer a todos que participaram dos nossos estudos com comentário, agradecer a todos que entraram, que nos viram, e que esses estudos possam fazer com que nós reflitamos um pouco mais na nossa caminhada aqui na Terra. E com a prece que Jesus nos deixou, vamos encerrando os estudos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, querida Betânia. Fique com Deus. Obrigado mais Boa uma noite, vez. pessoal.